Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Palavra de Deus é luz para os nossos passos. É Ele quem ilumina o nosso caminho. Não podemos negligenciar a palavra de Deus. Quanto tempo do seu dia, meu irmão, minha irmã, você reserva para escutar, para ler, refletir e rezar a palavra de Deus? Repito, não podemos negligenciar a palavra de Deus. É através da escuta atenta da palavra de Deus que podemos compreender o caminho que devemos percorrer. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos aproveitar este momento especial, oportuno. Vamos escutar com muita atenção a mensagem do Evangelho e vamos juntos, como comunidade de fé, fazer a nossa reflexão, permitir que do Evangelho vamos tirar para o nosso alimento do Espírito o necessário para que caminhemos entusiasmado, encorajado, realizando a missão que nosso Senhor Jesus Cristo nos confiou. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Seus discípulos lhe dizem: Eis que agora falas claramente, sem figuras. Agora vemos que sabes tudo e não tens necessidade de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Jesus lhes responde: Credes agora? Eis que chego a hora, e ela chegou, em que vos dispersarei, cada um para o seu lado, e me deixarei sozinho. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão, estimada irmã, nós estamos chegando ao fim do discurso de despedida de Jesus Cristo no Evangelho de João. Logo após, Jesus entra para a sua paixão, onde ele sofrerá a sua morte e ressuscitará. E aqui Jesus está dando a seus discípulos seus ensinamentos fundamentais. Um pouco antes desse trecho que nós ouvimos, Jesus havia dito aos seus discípulos de pedir com confiança ao Pai, e tudo que eles pedissem, o Pai concederia. E que ia chegar um momento que não seria necessário que ele falasse em figuras, mas abertamente. Agora os discípulos respondem a Jesus: Eis que agora falas claramente sem figuras. Agora vemos que sabes tudo e não tens necessidade de que alguém te interrogue. Os discípulos chegaram a esta compreensão. Jesus sabe tudo. Não é necessário que alguém o interrogue. Ele sabe das necessidades, das aflições, das inseguranças, dos medos dos seus discípulos. Por isso não é preciso que alguém o interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Os discípulos aqui, diante destas palavras de Jesus, dizem a ele que chegaram à adesão de fé. Cremos que saíste de Deus. Um pouco antes, Jesus já havia dito: Eu saí do Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e volto ao Pai. Os discípulos chegam a esta fé, que ele saiu de Deus. No entanto, a resposta de Jesus parece ser uma resposta muito consciente de tudo que está por acontecer com ele, que ele realmente será entregue, que ele vai sofrer muito e que tudo isso ele passará sozinho porque os seus discípulos vão dispersar, não permanecerão junto dele. Permanecerá somente Jesus, assistido pelo Pai. Por isso Jesus diz: Credes agora? Eis que chega a hora, e ela chegou. Como nós sabemos, no Evangelho de João, o que significa a hora que o Evangelho tanto fala? Bem, no Evangelho de João, a hora de Jesus é a hora da sua paixão, é a hora da sua morte e ressurreição.
É a hora da Páscoa. Por isso ele diz a seus discípulos, vai chegar a hora, e ela já chegou. É a hora da sua paixão. Ele está por ser entregue por um dos seus companheiros nas mãos dos seus inimigos. Ele vai sofrer a sua paixão, a sua morte, e vai ressuscitar. E Jesus tem uma serenidade porque ele sabe que isso está por acontecer. Sabe de tudo que vai se passar com os seus discípulos, mas permanece sereno. Jesus não entra na paixão desesperado. Ele entra sereno porque sabe que não está só. O Pai está com ele. Nós deveríamos aprender de Jesus a ter esta serenidade, esta consciência de que jamais estaremos sozinhos. Mesmo no momento que passarmos pelas aflições, mesmo ali quando perguntarmos onde está Deus na minha dor e na minha aflição, responder com consciência e serenidade, Deus está comigo, compartilhando da minha dor e do meu sofrimento. Por isso eu tenho a certeza que vencerei as dores e sofrimentos, porque não estou só, o Pai está comigo. É isso que diz Jesus, eis que chega a hora e ela chegou, em que vos dispersareis. De fato acontece isso. Quando Jesus é levado ao tribunal, os seus discípulos se dispersam, não permanecem unidos a ele. Um deles, inclusive, o nega, diz que não o conhece. Chegou a hora em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, me deixareis sozinho. Mesmo assim, Jesus não deixa de dizer aos seus discípulos palavras de afeto, de carinho e de encorajamento, mesmo sabendo que no momento da prova, eles vão deixá-lo sozinho. No entanto, por que Jesus tem essa serenidade? Por que Jesus tem essa tranquilidade para poder enfrentar tudo isso? É por causa desta consciência que diz o Evangelho. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus sempre mostra esta intimidade, esta ligação profunda entre ele e o Pai. Por isso ele pode atravessar por tudo. Ele não perde a esperança. Ele não se desespera, porque o Pai está unido a ele. Por isso, meu irmão e minha irmã, como é importante para nós criar esta intimidade com o Pai Eterno. É essa intimidade que criamos entre nós e o Pai Eterno que nos dá força, que nos dá serenidade, que nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida, mas sem permanecer acabrunhado, sem deixar que o medo nos impeça de olhar para frente, mas permanecemos sempre de cabeça erguida para o horizonte, porque o Pai está conosco. Jesus tinha esta consciência, por isso, mesmo os seus discípulos o deixando sozinho, ele diz, não estarei só, o Pai estará comigo, o Pai estará comigo. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim, no mundo tereis tribulações. Jesus, além da consciência de que ele iria passar por tudo isso, iria sofrer a sua paixão e a sua morte de cruz, ajuda os seus discípulos a tomarem também esta consciência que quem decide segui-lo terá o mesmo destino que ele teve. Por isso Jesus diz, no mundo tereis tribulações. E é importante a gente tomar consciência disso, porque muitas vezes, quando a gente decide seguir Jesus Cristo, a gente exige vida tranquila, a gente exige que não passe pelas dificuldades. Não é isso que o Evangelho diz, ao contrário. O Evangelho diz que quem decide seguir a Jesus Cristo no mundo terá tribulações. E é preciso ter a sabedoria para passar pelas tribulações. Então não imaginemos que ser cristão é estar livre das tribulações. O Evangelho diz o contrário, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. É esse o diferencial dos cristãos. Os cristãos não são privilegiados em relação aos outros, no sentido de estarem protegidos de algum tipo de tribulação. Não. Os cristãos também estão sujeitos às adversidades do mundo. E mais ainda, porque caminha justamente na contramão do mundo. Mas nem por isso devem perder o ânimo e o entusiasmo. E a palavra-chave de Jesus a seus discípulos, coragem, que é também dirigida a cada um de nós hoje. Coragem, não deixemos que o desânimo nos impeça de erguer a cabeça, de continuar a nossa missão.
Muitas vezes nós nos desanimamos por causa das situações que nos cercam, mas é preciso que creiamos no Evangelho. Por isso, deixemos ressoar em nosso coração este imperativo de Jesus: coragem. É preciso que animemos o nosso espírito para continuar a nossa missão. Por causa dessa certeza, Cristo venceu, passou por tudo, mas venceu. Foi morto, mas o Pai o ressuscitou. Assim também, com Cristo, nós venceremos. Continuemos a nossa caminhada cheios de fé, esperança e amor. Jesus diz a seus discípulos, encorajando-os a continuar a missão: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Queremos olhar para o Pai Eterno neste momento, concluindo este nosso momento de escuta e oração da Palavra de Deus, olhando para o Pai Eterno e manifestando a nossa confiança através da oração. Pai Eterno, te pedimos no dia de hoje a força do Teu Espírito para que superemos as nossas dores, as tribulações que o mundo impõe sobre nós. Que tenhamos coragem, Pai Eterno, de enfrentar as dificuldades desta vida sem perder o ânimo. Que saibamos olhar para Teu Filho Jesus e ter esta consciência: Ele venceu o mundo, Ele venceu todas as maldades, Ele venceu até mesmo a própria morte. E por isso, Pai Eterno, se estivermos unidos a Jesus, pela força do Espírito, também nós venceremos as tribulações deste mundo. Ajuda-nos a renovar a nossa fé e o nosso espírito na mensagem do Evangelho que terminamos de ouvir. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.